Bom dia, meus queridos amigos e amigas, a mais um quadro Palavra do Pastor. Nós estamos no 25º domingo do tempo comum e hoje o evangelho ele é um pouco perturbador. Se nós não prestarmos atenção no contexto no qual ele foi escrito, pode ser que nós não entendamos bem a mensagem que Jesus quis transmitir. Convido vocês a acompanharem comigo este evangelho da liturgia de hoje. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. E ele chamou o administrador e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Palavra da salvação. Tenho certeza que esse evangelho, essa leitura, colocou um pouco de dúvida na nossa cabeça. Como é que Jesus elogia um administrador desonesto? Como é que Jesus diz que nós devemos nos espelhar na atitude desse administrador? Mas se nós formos para o contexto da Palestina daquela época, nós vamos entender muito bem o que Jesus quis colocar com isso. Veja bem, na época de Jesus, quando um proprietário possuía uma terra, geralmente, se ele era dono de muitas terras, ele contratava um administrador para ficar à frente daquele negócio. Mas aquele administrador ele não recebia salário. Pelo contrário, ele recebia uma comissão em cima daquilo que o seu patrão negociava, em cima do que ele negociava do seu patrão. Por exemplo, se o seu patrão emprestava 50 barris de óleo para uma pessoa, o administrador, muitas vezes de maneira exorbitante, cobrava 100 barris de óleo. Então, quando a pessoa ia pagar, ela pagava o dobro daquilo que lhe foi emprestado. O restante da comissão pertencia ao próprio administrador. Se ele emprestava 80 medidas de trigo, o administrador cobrava 100, porque 20 medidas de trigo era a sua comissão. Ele não recebia salário, a comissão era em cima daquilo que ele negociava, que ele emprestava. Muito bem, esse administrador, ele se viu numa situação que ele ia perder o seu emprego. Então, o que ele fez? Ele preferiu abrir mão da sua comissão, abrir mão dos 50 barris de óleo, das 20 medidas de trigo, para que aquelas pessoas que deviam ao seu patrão lhe ficassem gratas. Então, quando ele fosse demitido, aquelas pessoas certamente teriam a sua amizade, teriam o seu respeito. E ele poderia conseguir, inclusive, um outro emprego com aquelas pessoas. E Jesus elogia essa atitude dele. Por quê? Porque ele preferiu abrir mão dos bens que ele poderia possuir, do dinheiro que ele poderia possuir, para alcançar coisas muito melhores depois. E aí Jesus coloca para os seus discípulos que nós também devemos ser espertos dessa forma. O mundo em que nós estamos inseridos, esse mundo que está à nossa volta, ele é cheio de brilhos. O mundo brilha ao nosso redor. O mundo nos seduz com os seus bens, com as suas riquezas, com as suas posses, e muitas vezes nós entramos nessa sedução.
Nós nos deixamos dominar por aquilo que o mundo oferece. Jesus, de maneira alguma, quer a nossa desonestidade. Pelo contrário, Jesus quer pessoas honestas, mas Ele quer que nós prefiramos abrir mão dos bens deste mundo para alcançar bens muito maiores no futuro. A mensagem desse evangelho é muito simples, por mais que ele pareça um pouco complicado. A mensagem desse evangelho é para nós vivenciarmos nesta terra o desapego. Porque quando nós nos apegamos aos bens deste mundo, se aquele administrador tivesse se apegado à pequena comissão que ele iria receber, ao dinheiro que ele iria receber naquele momento, que iria lhe trazer um prazer momentâneo, ele poderia estar abrindo mão de coisas muito maiores depois. Assim também somos nós. Quantas vezes nós nos iludimos por um dinheiro que está na nossa conta, nós fazemos o possível e o impossível para conseguir aquilo que nós queremos, nós nos apegamos aos bens deste mundo, inclusive às vezes somos desonestos nas nossas ações para conseguir aquilo que nós queremos, mas nós estamos perdendo de vista um bem muito maior que foi preparado para nós. E esse bem é exatamente a vida eterna. Esse bem é exatamente o fruto das promessas de Jesus Cristo, a eternidade. Então, que nós sejamos espertos em nossos negócios. E os nossos negócios são agora. O que tem sido prioridade na minha vida? Será que eu tenho colocado como prioridade os bens eternos, ou eu estou me apegando neste mundo aos bens passageiros, aos bens que a traça corrói, aos bens que o ferrugem ataca? Então, que Deus possa nos iluminar, que o Divino Espírito Santo ilumine a cada um de nós, para nós valorizarmos o que de fato deve ser valorizado.